Boa noite, bem-vindo a mais um podcast Sorrindo com a CC. E hoje, nosso convidado é mais do que especial, né? É o genérico do Falcão. Falcão da Shopee. Boa noite, Falcão. Boa noite, Ceci. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui nesse podcast. E vamos aí resenhar, falar um pouco da minha história, do meu trabalho que a gente faz lá em Guarulhos. O Falcão, esse Falcão, ele é diretamente de Guarulhos. Então ele vai contar tudinho o que o Falcão genérico faz. É isso aí. Boa noite, Falcão. Primeiramente, com certeza não veio o nome Falcão. Qual é o nome de identidade real? O meu nome é Francisco Alberto Cirilo Peixoto, natural de Jaguaribara, da cidade de Jaguaribara. Hoje já não é mais, é Jaguaretama. E sou próximo da cidade do Falcão original, né? Que é Pereiro, fica a 200 e poucos quilômetros. E vim para Guarulhos já desde 97. Aí você mora lá agora e faz todos os seus trabalhos. A gente tem um trabalho voltado lá para o terceiro setor, né? Eu sou líder comunitário de uma comunidade, estou lá há mais de 26 anos que eu estou nessa comunidade. Também, e há 8 anos a gente está na liderança, né? Fazendo o trabalho social para a comunidade. E o Falcão, o que fez o nome Falcão? O Falcão é cantor? Eu só encanto. Eu só encanto. Francisco Alberto. O Falcão mesmo não canta? Cantar eu não canto, né? A gente faz algumas imitações, né? Inclusive a gente está participando de um filme, né, da Duquesa, Escolinha da Duquesa parte 2, e tá para sair agora. A gente faz uns trabalhos, uns podcasts voltados também para humor. Então você é mais humorista, vai pro lado do humor. Eu tô mais pro lado do humor mesmo, né? Que também é o que o Falcão faz, né? Porque as músicas dele... É mais humorista mesmo. É mais humorista do que mesmo. É mais diversão mesmo, para levar alegria à população, porque o povo precisa pouco de alegria, viu? Precisa, e é uma situação bem complicada, a gente estava comentando nos bastidores, né? Em relação até moradores de rua, né? E quando eu vou fazer as entregas de Mamitex, eu vou vestido, trajado de Falcão. Então a galera lá até gosta, quando chega lá já começa a conversar. É bem bacana essa questão. Aí você já é o Falcão e... Isso. E aí eu misturo também o Falcão com o esporte, né? Como eu sou um esportista, eu jogo futebol, também eu tenho um time que disputa a segunda divisão no Guarulhos, e a gente faz umas embaixadinhas. Então eu até procuro, às vezes, na rua mesmo, a gente faz essas embaixadinhas, e para chamar um pouco da atenção, né? Que às vezes o pessoal quer um pouco de atenção mesmo. E para me transmitir aquele recado, né? O recado de ajudar o próximo. Então é bacana por conta disso. É mesmo, por incrível que pareça, a população de rua, moradores de rua, eles são uma pessoa carente, porque é uma pessoa abandonada pela sociedade, por tudo, pela mídia, e esquecida mesmo do mundo. É bem por aí mesmo, infelizmente, e cada vez essa população está crescendo mais, infelizmente, né? Porque antigamente a gente ia entregar Marmitex para morador que estava em situação de rua, era um público que era só aquele que estava na rua. Hoje não, o pessoal está nas comunidades, tem necessidade, não tem em casa, eles vão para a rua, né? No caso para a praça, para se alimentar. E a maioria das vezes trazer para os filhos que estão em casa. Então tem essa questão também. O nosso Brasil está enfrentando uma crise tremenda. Infelizmente, depois da pandemia, muitas pessoas que tinham seu teto, seu trabalho, foram parar debaixo da ponte, morando na rua, com criança e tudo mais, devido à situação dos nossos governantes que esqueceu de nós. Isso é fato, né? Isso é fato. E eu lembro que quando a gente estava fazendo um trabalho na época da pandemia, né? Foi um dos trabalhos mais difíceis, até porque a gente não podia ficar na rua, tinha que ficar em casa, que o lema era esse. Enquanto o pessoal estava em casa, a gente estava na rua tentando ajudar. Então a gente vivenciamos isso de perto, né? A situação deles. E de lá para cá só piorou, né? Porque tinha gente
que ajudava com a cesta básica, até com 2, às vezes até com 10. Chegou um determinado tempo que essas mesmas pessoas já estavam precisando de ajuda. Então foi um contraste, né? Então aquelas pessoas que ajudavam já estavam precisando de ajuda. Então tem muita gente que antes da pandemia estava em situação estável e hoje, infelizmente, está assim. Hoje em dia, depois da pandemia, aconteceu muitos esses fatores. E outros fatores também, que não sei se acontece com você, que entrega marmitex, às vezes ser barrado até pela polícia, pelo governo, porque não pode distribuir cesta básica. Essa água é de verdade? Eu posso tomar essa água? Pode, essa água. Não é fake a água. A televisão é tudo fake, né? Até o Falcão aqui é fake, tá, pessoal? A água não é fake, a água pode tomar. Respondendo essa sua questão, essa sua pergunta, talvez cesta básica não, mas a questão de marmitex, e de certa forma, eu sei que para os políticos, eles não gostam muito não que a gente faça esse trabalho, entendeu? Eu não sei se é porque esse pessoal que estão em rua não vota, talvez é um dos motivos, né? Mas eles não gostam. Inclusive em São Paulo, ano passado, 2 anos atrás, o prefeito proibiu, né? E a maneira que eles explicaram, eu até entendi, né? Que tem que ter um controle também. Não é qualquer um chegar e falar, vou entregar marmitex para morador de rua. Então eles precisam desse controle. Mas eu não sei se realmente era só isso mesmo. Eu acho que ele não gosta muito que a gente entregue marmitex. Porque até o padre, né, foi barrado de entregar marmitex. Por isso que eu pergunto se lá em Guarulhos, porque aqui em São Paulo mesmo, ali no centro de São Paulo, teve um padre que entrega há muitos anos que nem você, e ele foi barrado de entregar marmitex a moradores de rua. O padre Lacerotti, acho que é Lacerotti, se não me engano. Eu acompanho ele faz um trabalho social muito forte, né? E muito bonito, né? Tem a questão política, né? Então o pessoal quer. Quer matar o velho, né? Foi até ameaçado só porque ajuda morador de rua. Ele foi processado, enfim. Mas depois o pessoal deu uma maneirada, ele continua fazendo o trabalho. E também não é só marmitex que ele entrega, ele faz vários trabalhos sociais em parceria com a própria igreja, né? Isso é importante, porque é um povo muito esquecido, principalmente pelos nossos governantes, né? Porque governante só quer saber daqueles que vai trazer benefício para eles. Infelizmente é assim. E além desse trabalho, a gente tem outras atividades na nossa sede, né? A gente tem um espaço também de podcast. Vocês estão convidados, tá? Pode ir sorrir com o Falcão, né? Fábio Mendes também, o Break também está convidado a participar com a gente. Inclusive ontem a gente fizemos uma entrevista bem diferente, né? Eu até fiquei um pouco nervoso porque é a primeira vez que a gente faz aquele tipo de entrevista, né? A gente está falando de uma sociedade que vive esquecida e o tema de ontem era uma moradora do nosso bairro chamada Angélica que tinha HIV, né? Então praticamente ela até saiu na Globo esses dias falando do problema dela, apesar de não ter mostrado a cara, e agora ela resolveu mostrar a cara e falar do problema que é a questão da saúde, né? Em Guarulhos não tem um médico para atender, eles estão com dificuldade nessa questão de médico, e aí ela me chamou para a gente fazer essa denúncia lá, né? Apesar que a gente sabe que o novo prefeito assumiu agora, e eu, na minha visão, está fazendo um trabalho excelente, mas nessa questão do médico eles estão falhando, né? A gente sabe que foi falha da gestão anterior, mas ele já era para ter resolvido, porque já faz mais de 8 meses, né? 8 meses, já era para ele ter resolvido esse problema, porque eu assisti essa entrevista, é uma entrevista também muito forte, e é uma entrevista que infelizmente muitos jovens de hoje deveriam assistir, entendeu? Ouvir a história dela, que é uma história real, e uma história que pode acontecer com qualquer um. Verdade, isso é fato, né? E foi tão bom o programa que a gente vai repetir, né? Porque além desse problema que ela tem, muitas coisas eu fiquei até surpreso que eu não sabia também, entendeu? De umas questões que ela até comentou lá, e através do programa que eu fiquei sabendo. Então ajudou muita gente a esclarecer alguma informação. E ela também tem uma filha autista, né? E é superação, né? Uma mulher guerreira, forte, superou preconceitos até da própria família,
preconceito da sociedade, porque aqui em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, infelizmente o que mais tem é a história do preconceito. E não é só com o preto, é com todas a raça, cor, gays, tudo isso tem preconceito aqui em São Paulo. Infelizmente ainda continua. A mídia prega que está acabando, mas na realidade a gente sente na pele, a gente que trabalha aí no terceiro setor, a gente sabe como é que é. Né? Não, o preconceito não, infelizmente não acabou, ao contrário, aumentou. Também e muito. Verdade. E o Falcão, o que fez o Falcão ter o nome Falcão? Eu sempre tive a aparência do Falcão, né? Pra falar a verdade, parece. E também até a minha voz, não para cantar, mas para falar, parece um pouco com ele, até por conta da gente ser nordestino, então tem esse sotaque. E aí em 98, se eu não me engano, a SBT era na Vila Guilherme. Eu não sei se eu lembro, se é a sua época, você é muito nova. Então deixa ele descobrir que eu sou nova. O Fábio menos lembra, né? Na Vila Guilherme, programa. Também é. E aí tinha um maestro Zezinho, não sei se você lembra, né? E aí eu tava parado e sem fazer nada, eu digo, vamos lá na Vila Guilherme. E aí eu vesti uma camiseta parecida com o Falcão e a gente se apresentou lá. Para encurtar a história, a gente ia participar do show de calouros, mas eu não sabia cantar, né? E aí a gente sentou na mesa do maestro Zezinho, estava do lado. E aí ele disse, aí, você vai cantar o que? Eu disse, não sei cantar nada. Ele disse, não vai fazer o quê? Então vai para casa, pai. Mas aí ele lembrou e disse, como você está trajado de Falcão, parecido com Falcão, vai começar um programa do Celso Portiolli, que vai ter os covers, né? Aí a gente coloca você lá. E eu fiz todo o procedimento e tal, mas infelizmente depois apareceu um cara mais parecido do que eu, aí ele chamou o outro cara e eu não participei. Acabei ficando um pouco esquecido, aí um amigo meu, eu participava de um podcast, um amigo meu acabou pedindo para me ajudar, né, a participar, e eu comecei trajado e o pessoal começou a chamar de Falcão, e eu fiquei, até hoje eu tô nessa, imitando, fazendo essa aparência do Falcão. Mas a aparência tem mesmo do Falcão. Aí onde você chega, o povo acha que tu acha que é o Falcão. Eu tenho uma situação meio engraçada, né? Às vezes a gente faz a entrevista, a pessoa sai, porque assim, a geração mais nova, ela viveu pouco o Falcão, e aí ela quando vê na TV e olha pra mim, ela acha que ainda é ele mesmo. E às vezes sai achando que falou com o Falcão, né? E aí eu, pra não deixar ela triste, eu deixo ela vai seguir, né? Fala o Falcão, tira foto. O importante é não decepcionar o fã. Exatamente. Aí manda pras amigas assim, o Falcão, tô aqui com ele, ele não sabe que é o genérico, né? Mas você já tentou profissionalmente usar o nome Falcão para profissional? Então, não, eu tava até comentando com o Blake a respeito desse assunto. Tem alguns artistas tem esse problema, né? Eu, graças a Deus, eu nunca fui impedido de vestir parecido com ele. Até porque eu não ganho dinheiro com isso, né? E geralmente, quando isso acontece, é porque a pessoa está ganhando dinheiro, e aí, eu pesquisando, você tem que dar uma parte, né? Você está usando o nome dele, então tem que fazer uma imagem, né? Tem que pagar pro cara. Mas como eu não ganho nada, então se ele querer alguma coisa, ele vai ficar sem nada também. Vai ficar elas por elas. Ou vai ser igual aquele Santos lá que andava na Rede TV. É mesmo. E ele usava, ele falava, eu não pago nada pro Silvio Santos. Eu só uso o nome. Aquele cara é bacana, ele falou, não pago nada pro Silvio Santos, e o Silvio Santos falou que eu posso usar, então ninguém me peça. E teve uma polêmica em relação a isso aí, né? Que o Silvio Santos ele não gostava muito de que as pessoas imitavam ele, né? E já gostava dele. Foi com a cara dele, né? Ele falou, já que ele foi com a minha cara, então eu posso ser o Santos. Porque o Silvio Santos mesmo era difícil, ele aceitar alguém imitar ele. Verdade. Mas ele era tão realista, tão engraçado que... Eu acho que é um dos caras que foi mais imitado no Brasil. Acho que foi o Santos, tanto que ele foi até para o SBT, né? Depois como Santos. Isso que é importante. Mas, além de um trabalho social que você faz, que ali é muito bonito, e quem quiser te ajudar nesse trabalho que você faz, você faz com crianças, adultos ou em geral? A nossa ONG é em geral. A gente tem projetos sociais, tem box, kickbox, vai começar o Muay Thai agora.
Temos curso profissionalizante em parceria, quero aproveitar, posso falar, né? Pode. Em parceria com o CEP. Vale tudo, né? Aqui é uma TV, né? Olha, Bacana. livre. A gente tem a parceria com o SESC, a CUFA, Central Única da Favela, na qual também faço parte como voluntário. A gente tem o ENIAC também ajuda a gente também. O Grupo Paula Souza proporcionou muito curso lá na nossa comunidade, lá junto com o SEBRAE. Então tem essas parcerias que nos ajudam a fazer com que a associação segue firme e ajudando muita gente. Principalmente crianças e mulheres, né? Que essas crianças ficam na rua e só aprendendo o que não presta, né? Hoje você tocou num assunto muito importante, porque hoje está cada vez mais difícil. A gente participa de um projeto chamado Taça das Favelas. Você já teve visto? Já. Guarulhos mandar um abraço para o Fuscão, para o pessoal da 13, que está disputando aqui em Guarulhos, né? E terminou em Guarulhos faz uns 15 a 20 dias, e a gente faz parte desse projeto. E a idade é de 14 até 17 anos. Mas pense no pessoal que está difícil de lidar, entendeu? Praticamente você não consegue controlar mais. Não. É uma idade que... Na nossa época, que eu falo assim, às vezes eu vejo crianças que você vai conversar com elas, eu falo, tem certeza que você é uma criança mesmo? Falando cada coisa, cada palavrão, mal criado. Então, como você, eu acho que melhor que ninguém mexendo com eles, trabalhando com eles, deve saber como que tá difícil lidar com o jovem adolescente hoje. É verdade. E assim, dá a sensação que os pais querem que a escola assuma essa responsabilidade. Não, dá certeza não. Os pais querem que realmente. Hoje os pais acham que a escola é obrigado a arrumar. Eu acho que tem que ser uma equipe, que nem você tem uma ajuda aqui para ajudar ele a sair da rua. A escola com certeza vai ali ensinar, vai ter um ensinamento. E isso tem que vir de dentro de casa também. É uma equipe. Principalmente, né? Principalmente. Eu acho que o início tem que começar dentro de casa, sentando, conversando, explicando, porque se você não conversar com seus filhos hoje, só Deus sabe o que pode ser amanhã. Infelizmente, porque não é só o mundão que a gente chamava antigamente, agora é o celular também, né? Porque antigamente minha mãe falava assim, se você não aprender nada dentro de casa e na escola, o mundo vai te ensinar. E o mundo ensina da pior maneira. Não, hoje não. Por incrível que pareça, a criança já nasce aprendendo tudo que não presta, porque já acessa o celular. E infelizmente está sendo usado o celular, eu acho que é um recurso importante para a sociedade. Eu hoje não consigo viver sem o celular, mas em relação às crianças ele está sendo muito mal usado. Eu até trabalho com o celular, então eu preciso do celular. É uma necessidade, né? É uma necessidade. Infelizmente, eu trabalho com o celular. E isso te acaba, por você trabalhar, você tem que ir ali, que nem você faz postagem também, deve saber. Então, você acaba ficando viciado. Porque você vai postar, aí você recebe uma mensagem, você tem que responder. Ali vem outro que faz outra pergunta, você vai e responde, nisso você vai levando. E se você deixa de responder uma pergunta, o pessoal diz, não responda as perguntas. É mal educado. Eu passo por isso. É mal educado. Será que você pode fazer a gentileza? Eu falo, meu querido, espera um pouquinho, porque eu não tinha visto mesmo. Tá na programação, né? Eles esquecem que a gente tem uma vida ainda. Verdade. Temos uma vida atrás disso. Verdade. Que temos que trabalhar, temos que correr atrás, porque senão o Brasil não anda. Não anda, Mas é um trabalho muito bonito e além muita dificuldade, que nem você mesmo fala, que tem dificuldade para lidar com os adolescentes. Voltando à questão do celular, por exemplo, teve a questão, não sei se você concorda, das escolas, né? Porque isso aí eu bati palma. Foi a primeira coisa. Eu falei assim, até que fim fizeram alguma coisa que presta. Porque não tem lógica, não tem como. E eu fico pensando, como é que vai ser os filhos dessa geração que está vindo, né? Se essa geração está assim, que eles que vão educar os filhos deles, né? Como é que vai ser? E você que mexe com... Tem adolescente que também é mal criado, quer te responder, você tentando ajudar ali, fazer o bem. A gente com o tempo adquire muita experiência em relação a isso aí, né? A gente tem aquele jogo de cintura, né?
Então, a gente não tem muito esse problema. Mas, às vezes, os professores que faz parte do projeto, eles passam por essa dificuldade, né? De querer impor algumas situações e o adolescente, não, é do meu jeito e tem que seguir. Então, eu acho que tem que começar de baixo para poder, quando chegar na certa idade, já está um pouco mais bem educado, porque do jeito que está indo é muito complicado. Ainda tem vocês que tentam fazer um pouco, né? Porque eu acho que hoje, se todo mundo se ajudasse, tem que fazer algo pelas essas criançadas, pelos esses adolescentes, porque tá cada vez mais difícil lidar com eles. É verdade. E tem cada adolescente que você tem que respirar fundo e contar até 30 de trás para frente, para depois ir lá e conversar com eles de novo. Porque é muito difícil mesmo. O Falcão, além de fazer, você joga bola, canta, tudo. Então, ou não, cantar ele não canta, gente, não desculpa, viu? Eu fico pensando assim, eu e o Ceci aqui, ó, nós estamos aqui, batendo um papo bem bacana, mas nós não ensaiamos nada, ela não sabe nada da minha história, eu acho que... Não, mas que nem eu falei, a história mesmo é ele contar tudo sobre ele. Isso aí é a apresentadora que conhece bem da arte de apresentar, né? Parabéns. Não, antigamente eu tinha pauta, eu tinha tudo, aí... Né? Eu tinha uma pauta aqui uma vez, eu fiz uma entrevista, fui contando a pauta, só que aí a menina começou a falar tudo diferente. E ela começa às vezes a responder aquilo que você ia perguntar lá na frente. Aí ela começou a falar, e daqui a pouco tá todo mundo chorando. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu agora vou deixar o entrevistado à vontade e ele seguir a trajetória dele. E tá fluindo. Então, fale, meu filho, fale, porque toda vez que eu coloco uma pauta, tá errado. Aí eu falei, não faço, não vou fazer mais pauta. Agora, o entrevistado que vai ficar à vontade para falar, ninguém melhor do que para falar de você do que você mesmo. Você mesmo, é verdade. Porque aí, se eu vou colocar uma pauta, eu falo assim, Falcão, o que você faz da vida? Aí você vai lá e fala outra coisa que não tem nada a ver com a história. E às vezes aquela resposta já faz parte daquela pergunta que você faz depois. Já faz outra pergunta. Aí eu falo assim, eu não sei porquê, mas isso já era para ser perguntado. Então, é melhor a gente seguir. Mas você falando, perguntando, não posso dizer esportista porque eu ainda jogo futebol, né? Eu gosto bastante do futebol. A gente, como eu falei, a gente tem um time que vai mandar um abraço para a galera lá do Seringa, vamos começar o campeonato no próximo domingo, depois da manhã, que é a Série Prata, que seria a segunda divisão do futebol amador de Guarulhos, né? A gente está na Série Prata, que é o Seringa Futebol Clube. A nossa comunidade chama-se Parque da Seringueira. Aí, o nome da equipe é Seringa, em homenagem à Seringueira, que Seringueira e Seringa tem tudo a ver, né? E quem quiser entrar em contato com o Falcão, tem redes sociais, nome, tudinho. Falcão do Terceiro Setor, eu estou no TikTok, no Instagram, no Facebook e também no YouTube, Falcão do Terceiro Setor. Viu? Aí vocês vão lá e assistem Falcão do Terceiro Setor. Se não assistir, não está perdendo nada. E aí a gente tem Aí tem o da TV, né, as redes sociais da TV. O produtor falou não sei o que, eu não entendi nada, mas acho que é para mim me ajeitar, não? Não, é sobre o meu mesmo. Aí tem o da TV, que é Seringueira TV Brasil, né? Seringueira por conta do bairro de Seringueira. A gente colocou o nome do canal Seringueira TV Brasil. Pedi pro pessoal aí também se inscrever no Seringueira TV Brasil. Estamos chegando a 2.300 inscritos lá praticamente. E no Falcão Terceiro Setor também, esses dois canais. E o Seringueira TV Brasil estamos também em todas as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, o Kawaii. Então a gente está nesse. Então essa TV Seringueira Brasil? TV Seringueira TV Brasil. Aonde você faz o seu podcast? A gente tem um espaço lá da comunidade, né, com a associação, né, da comunidade, aí eu montei o podcast na parte de cima lá. Né, então a gente tem um podcast lá mesmo. Aí você conta a história do povo da comunidade. Lá é assim, é um podcast que começou, eu estava na ideia, eu já participei de outros, né? E aí eu estava na ideia de fazer um podcast para ajudar a comunidade também a divulgar os produtos, enfim, fazer propaganda. E a ideia era isso. E acabou crescendo
de tal maneira que hoje a gente tem uma programação bem um pouco mais avançada. Inclusive a gente cede espaço para alguns outros podcasts também. Né? Então a gente tem diversas coisas lá, diversos programas, por exemplo, uma voltada para o terceiro setor, para esporte, política, o que a gente teve mais até agora. E enfim, tem várias coisas lá que nem o podcast daqui. O podcast daqui foi justamente para isso, para o povo mostrar o que você tem de melhor, para mostrar seu trabalho. Quem canta, canta. Aqui já teve a rainha da Elizabeth, lá couve, rainha da Elizabeth, já teve já teve de tudo. Já teve gente chorando, gente xingando. Então o nosso podcast é bem para isso, para mostrar o que você tem de melhor. Se você só não venha chorar mais, mas o resto tudo pode. É verdade. E isso é importante, né? E a gente também aproveitar, e a gente está para começar um projeto novo, que é um programa lá, Sentando na Roda. É uma paródia daquele programa lá do Danilo Gentili, né? Que é o Roda Solta. Vamos estrear o Sentando na Roda. Você está convidado também a participar lá com a gente. E se Deus quiser, lá pro fim desse mês a gente vai estar começando esse projeto. É um projeto de humor, né? A gente vai pegar os próprios humoristas, os próprios caras engraçados da própria comunidade mesmo, e chamar um convidado de fora para poder fazer essa entrevista. Vai ser bem bacana. É legal mesmo. Bem diferente e interage ótimo com o povo, com a população. Dando uma pausa aqui, vamos falar um pouco de delícias da Ceci. Que era isso que o produtor tá Delícia da Ceci, trabalhamos com delivery, somente com delivery, ali na região de Pirituba, Lapa, e uma parte de Osasco, não vai toda a parte de Osasco. E estamos também com festa, coffee break, confraternização, eventos. Então você que queira quer fazer aquele evento maravilhoso, aquela festa maravilhosa, você entre em contato ali no Instagram, @_Ceci. Você vai ter todas as maravilhas que a gente temos para lhe oferecer. E quer fazer aquele jantar bonito ou um almoço para a família, a gente também organizamos isso. Então você quer organizar a tua festa, você quer organizar o teu evento, venha para Delícias da Ceci. E lá você só terá coisa gostosa. Uma maravilha para você. @Delícia Ceci. E vocês que queiram fazer pergunta pro Falcão, sinta-se à vontade, hein, gente? Tô aqui para responder, hein? Tá aqui para responder tudinho. Então vamos lá, Falcão, sinta-se à vontade, porque aqui a voz quem é sua. Tá certo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço lá para minha mãe, lá no Ceará, Dona Leonarda. Quem tem mãe, que maravilha. Se ela não está assistindo, mas com certeza ela vai assistir depois. Minha mãe, meu pai, que é o Juarez Peixoto Leite, e todos os meus familiares lá do sítio Alagamar, que fica localizado em Jaguaretama. E um abraço pessoal de Jaguaretama também, e com certeza vão nos assistir. E estamos também em todas as plataformas, ali no YouTube, TV CDK Brasil. Nós também temos o aplicativo TV CDK Brasil, que você abaixa, vai estar todos os meus podcasts, todos os meus convidados. Principalmente, eu acho que segunda versão está melhor do que a primeira, porque na primeira eu nunca tive experiência em TV, então eu fui intrometida. Fui intrometida, recebi o convite, então foi indo e foi levando. E a segunda temporada está bem melhor. A gente vai aprendendo aos poucos, vai acertando os que errou e melhorando cada vez mais. E também pela rádio CDK Brasil, você também vai estar ouvindo o podcast Sorrindo com a Ceci. E logo o programa Fábio Mendes Show tá voltando, gente. Você aí que quer mostrar a voz, cantar, quer ser humorista, chame lá no Instagram
Helena Gonçalves, ou Facebook Helena Gonçalves, Fábio Mendes, e se inscreva para vir para o programa Fábio Mendes Show, mostrar o teu talento. Importante, né? E o espaço é bacana, hein, pessoal? Venha, que aqui o seu trabalho será mostrado. Vocês, toda vez que entrar ali no YouTube, vai ter lá todinho o trabalho de vocês. Então, você que é cantor, você que é humorista, venha para o programa do Fábio Mendes Show e se inscreva. Se você não é nada que nem eu, aí você também pode vir também aí, ó. Não, você não pode dizer que você não é nada, porque o seu trabalho ainda é um trabalho bem importante. Obrigado. Que infelizmente que a sociedade não faz. Se você perguntar para os políticos lá para fazer o trabalho que você faz, eles vão te chamar de louco. E assim, e eles são pagos para fazer, né? E você faz de graça. E a gente que é do terceiro setor acaba fazendo de graça. E, no entanto, a gente acaba passando esquecido pela sociedade. Pela sociedade, não, por eles, né? E, enfim, mas isso faz parte. Mas se você já tentou pedir ajuda na prefeitura, na subprefeitura de Guarulhos? Pra gente dizer que nunca foi ajudado, a gente já teve algum apoio. Não é muito, é pouco. O Fundo Social lá, às vezes, sempre pode nos ajudar também. A gente tem que ser grato também. Mas eu acho que ainda é pouco, né? Eu acho que não só a nossa ONG, eu acho que no geral as ONG passam por muita dificuldade. Só quem está lá dentro é que sabe, né? O quanto é difícil conduzir uma ONG, fazer trabalho social e sem a ajuda da maioria de quem deveria estar ajudando. Isso a gente fica muito triste porque não era para ser assim, né? Porque a gente já faz o trabalho e, no entanto, não é reconhecido. Porque, infelizmente, pessoas de baixa renda está aumentando muito e você atende muitas famílias lá que, infelizmente, é muito carente. Com certeza, com certeza. A gente tem a gente procura sempre atender os mais carentes, né? É preciso, né? A gente sabe que a gente não fica contente, a gente não fica alegre quando entrega uma cesta básica para a família. A gente sabe que o certo era não precisar daquela cesta básica, né? Eu acho que esse é o mínimo que uma família deveria ter, né? O alimento. Então, é muito triste, mas precisa ser feito. A fome não espera. A gente vê crianças, na maioria das vezes, que não conseguem fazer as 3 alimentações. Então isso é onde eu falo, essa ação social que tem do Bolsa Família, eu acredito, gente, que tem muita gente que precisa, sim, tem muita gente que precisa. Mas, no meu ver, eles deveriam selecionar essas pessoas muito mais carentes, que nem em associações assim, igual a sua, que ninguém melhor do que vocês sabe que realmente a família precisa. Quem é a família que está precisando? Vai lá e escreve elas para ter o mínimo que eu acho que o ser humano precisa. O mínimo do mínimo é as 3 refeições do dia. É verdade. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Josias e o André Costa, que está nos assistindo, tá? E pro Talismã também, que é o culpado da gente estar aqui. Talismã o Talismã, gente. Um abraço. Ele fez o convite e eu peguei e falei sim, pode, porque aqui é para isso, justamente a pessoa mostrar o teu talento, o teu trabalho, que nem você mete sua sua ação social. E aí ele falou, então, obrigado mesmo, Talismã, pelo apoio, obrigado pelo convite. E é só gratidão. E por ter aceitado também, né? Tem uma dificuldade para chegar aqui, que é um pouquinho longe, né? Mas graças a Deus eu gostei bastante e é um espaço bem bacana, a gente fica bem à vontade. Aqui dentro parabéns, vocês estão de parabéns. Porque aqui a gente tem que deixar. Então não vai achando que vocês que vêm fazer entrevista, não vai achando que eu vou fazer pergunta antes. Eu falo, não, você vai ficar à vontade. Porque se eu fizer pergunta para você não vai falar nada que eu tenho que fazer. Por isso que é sorrindo com a Ceci. Não é falando com a Ceci, né? Falando aqui, a gente bate um papo que nem, não sei se no seu podcast é assim, tem gente que entra lá e não consegue falar com a câmera. Então eu falei, você esquece a câmera, você esquece o lado de lá e vamos conversar como não existisse. Daqui a pouco tá a pessoa rindo. Mas é assim que funciona. Eu tinha muito medo de câmera, eu era péssimo para falar em público.
na escola, na faculdade, então eu tinha essa dificuldade de apresentar projeto. Então, para que isso, para mim melhorar nessa questão, eu comecei a praticar. Para vocês que estão assistindo, pessoal, pratique. Pega o celularzinho lá, faz lá, você mesmo. Faz uma live. Faz uma live, aí você começa conversa com assim, porque eu também, olha que quando para mim fazer o primeiro podcast foi difícil. Foi difícil, né? Foi difícil, eu falei, gente, eu não vou abrir minha boca, porque eu não consigo. Como convidado ou como apresentadora? Como apresentadora, minha primeira vez, porque eu recebi o convite, eu peguei e falei, gente, eu falei, papo, eu nunca me apresentei nada. Eu nunca falei com nada do nada. Ó, você entra lá e finge que você tá na tua casa conversando. Fofocando, né? Porque hoje em dia a mulherada não fofoca, aí falou, vamos fingir que nós tá fofocando. E nisso aí foi. Sou eu. Aí, tanto que minha primeira convidada foi a Jamileide Santos e a Priscila, que bem conhecidas, amigas. E aí nós começamos a bater um papo, e nesse papo se tornou muito sério, que acabamos. Eu acabei descobrindo coisas que nem eu sabia. Então, aí foi fluindo. Deu uma parada, aí agora eu voltei de novo com o podcast. Aí fala, não, volta. Eu falei, gente, eu não tô pra isso, volto. Falei, tá bom, então vou voltar. Voltou e tá firme aí. Tá né? firme. Eu falei, só que agora vai ser diferente. Agora eu não vou deixar o convidado à vontade. E ele que pergunte, que nem semana passada aqui, estava eu lá, que nós começamos a conversar, como se estivesse tocando figurinha. E é assim mesmo. Aí nós troca figurinha, nós conversa, aí começa tudo, daqui a pouco tá falando de tudo, de todos. Tá certo. E aí vamos levando. Aqui é um pouquinho mais complicado. Eu confesso que aqui é um pouquinho mais complicado, porque para quem nunca participou, quando você está no meu podcast, que é uma mesa e fica de frente ali, e a pessoa acaba às vezes esquecendo da câmera. Aqui não tem como, né? Porque é um monte de câmera aqui de frente, então você às vezes fica um pouquinho nervoso por conta disso. Mas não é difícil não, é só querer participar, é só querer. Às vezes você tem talento e você não sabe. E aí um podcast desse aqui é uma oportunidade. Não, é o que eu falo, todos nós temos um talento. A gente fala, eu não sei fazer nada. Não, você nunca nasceu sem fazer nada. Você não teve que aprender a andar? Não teve que aprender a conversar? Eu acho que tudo é questão de você se soltar e mostrar o que você tem de melhor. Claro. Tem muita gente que gosta de contar piada. Aí quando vai ver, tá contando piada, tá conversando. Então eu falei, então é lá para você mostrar o teu talento. Tá. Aí vai se soltando aos poucos. Mas como você já é do ramo, já entende, fica mais fácil. Fica mais fácil. Mas quando a pessoa não entende, aí fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais difícil, Mas aí a pouco ela vai se soltando. Realmente, às vezes, nós convidados, que cada um tem sua particularidade. Tem uns convidados que, se você não fazer pergunta, ele faz o programa todo e vai embora, entendeu? Mas tem uns que já tem aquela dificuldade de falar só o básico, e aí é onde está a questão do apresentador, né? Entrar e puxar o assunto. Né? E acaba acontecendo isso que você falou, acaba fluindo e às vezes. Aí você vai fazer, porque tava assim com a pauta, aí você fazia a pergunta ali, aquela pergunta que já estava escrito ali, a pessoa às vezes pensava em responder e tudo. Aí eu falava, Jesus. Aí eu falava, bora, minha filha, então vamos dizer o teu nome. Que nem o Falcão é casado, tem filhos. Isso, o original ou eu? O falsificado. O Falcão, como eu faço o povo dele, ele tem 2 filhos, né? E eu também tenho 2 filhos. Eu tô dizendo? Até nisso ele imitou o Falcão. Meu filho manda um abraço pro Caio, né? Caio tem 12 anos e o Cauã tem 16. Nenhum quer saber de câmera, se eu chegar em casa filmando, eles ficam doidos, toma o celular e deleta. E é difícil, principalmente adolescente, né? Adora essas coisas, né? Os celulares gostam demais. Mas assim, pra aparecer já não querem muito não. O Cauã nem se fala, ele não gosta de aparecer, mas ele usa muito o celular. O Caio, eu acho que vai ser mais. Eu acho que com o tempo vai mudando isso aí. Eu lembro quando eu era mais pequeno, eu não queria aparecer. Tinha vergonha de povo, enfim, tinha esses problemas. Então foi praticando que a gente consegue desenvolver. Então um abraço pro Caio, Cauã, minha esposa Micileide, que é manicure, tem um salão lá na nossa casa lá. E um abraço, que eu te amo. Ela é manicure na própria residência. Na própria residência, tem um salão na própria residência.
E mandar um abraço também pra Neide, lá tem um bar também, um bar que é na própria residência também. Olha, tem que ter um bar, qualquer lugar tem que ter um barzinho. É o Bar da Loira, 24 horas, né? Ah, já ouvi falar desse Bar da Loira. Esse tá em Guarulhos é conhecido, hein? É, já ouvi falar do Bar da Loira em Guarulhos. Se você nunca foi lá, não perdeu nada. Então significa que você faz bem o comercial. Ela lá, minha irmã, a gente dá bom dia pra ela com a cerveja. Ela só poder, o caderninho dela come solto. Um abraço nele, é brincadeira, tá? Ah, então só de dar bom dia pra ela, já marca a cerveja. Você vê que ela é ligeira. Então ela falou, então você tem que passar bem longe. Tem que passar bem longe. Se alguém chega reclamando que a conta tá alta, diz assim, na hora, quem é que tava bem? Era eu ou você? Era eu, então, você que não lembra. Da vida. Você que não lembra. Ela é uma ceci da vida. E quando você for lá, se Deus quiser, você vai lá no nosso podcast, a gente vai comer um churrasquinho lá. Se compreender, logo estarei sim no podcast do Falcão, lá em Guarulhos. De frente com o Falcão, o nome do podcast. De frente com o Falcão. E aqui é Sorrindo com a Ceci. Aí. Então a gente vai juntar essas duas coisas e fazer uma coisa só, né? Oh, com certeza. E só, se não sair ruim. É verdade. Se vocês assistiram, porque deu alguma coisa. Se não assistir, não vai perder nada, né? Aí vai ir. É isso que é importante. O podcast é isso, gente. É só vocês se levar e deixar se levar e influir. Tá certo, é verdade. E eu aproveito e faço uma pergunta para você. Tá quanto tempo com o podcast aqui? Né? Eu tô com o meu podcast, acho que já tem uns 3 meses por aí, mais ou menos. Aí agora você passa pelo seu canal, depois você vai. Eu tenho o meu canal no YouTube, ele é novo, mas eu não consigo jogar ele ao vivo. Por conta da quantidade. Por causa de quantidade, porque ele é novo. Aí, aí o que eu faço? Eu gravo pelo Instagram. Aí assim que termina o podcast, eu vou jogando no YouTube. Aí o que acontece? As pessoas vai visualizando, e nessas visualizações que para me ajudar, para me poder fazer ao vivo. Mas logo estarei ao vivo pelo meu YouTube. Qual é? Pra gente já depois se inscrever aí no canal. Tem Sorrindo com a Ceci. Sorrindo com a Ceci. Pessoal, galera, tropa aí do Falcão do Terceiro Setor e Seringueiro do Brasil. Vocês vão ter pouca coisa lá, mas vai lá no Sorrindo com a Ceci. Pra ajudar a Ceci, entra que lá. Que vocês vão ver o meu podcast lá. Dá um like também. Dá um like, ajuda pra eu poder fazer ao vivo. Mas também vocês podem assistir ao vivo por enquanto. Pode estar assistindo ao vivo pela TV CDK Brasil no YouTube. Vai lá, TV CDK Brasil no YouTube. Lá vai estar todos os meus podcasts. E lá tem umas boas visualizações. Bacana, eu vou até aqui assistindo aqui. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Também rola daqui. Depois a gente responde aí. O Josias, que eu falei, o Fernando TikTok, a Marta está assistindo aqui, o André Costa, César Guiar, que também tem um podcast lá, Papo Reto com César Guiar, vai estrear agora semana que vem. Isso. Papo Reto do César Guiar, Rádio Cast TV, um abraço aí para o pessoal da Rádio Cast TV também. Mandou aqui, boa noite, meu amigo Falcão. Falcão sou eu, pessoal. E é isso aí, ó. Multimídia novamente aqui. Seringueiro TV Brasil também está ao vivo. E bacana esse podcast. E hoje agradecer, né? Porque normalmente quando a gente se apresenta em outra TV, eu não gosto de vir, né? Ah, não, eu já tenho meu podcast, não vou participar de outro programa. Mas aqui não tem muito disso não, gente, porque eu já falo mesmo, tanto falo, tá livre, pode fazer suas entrevistas, pode participar de outro programa. E nem eu falei, mas se ele tem a TV dele, será que vai querer vir na... Não, nossa, mas você sabe que isso é muito bom, na verdade, essa união todos se fortalecem com isso, né? E todos se ajudam, né? Porque a TV Seringueira, ela acaba sendo mais assistida também, porque o pessoal da TV CDK vai assistir lá e vice-versa, um ajudando o outro. Com certeza. Inclusive, eu também faço parte, sempre que posso, do Papo Reto Brasil, que é outro podcast, né, do Mossoró. Mandar um abraço para o Mossoró, Carlos Nascimento, o Davi, são os apresentadores lá do Papo Reto Brasil. E sempre que a gente pode também participa, fica do nosso lado também lá da Seringueiro TV Brasil e também do Guarulhos em Foco, que é um outro podcast também que sempre está para começar um projeto novo aí
eu vou participar também, então eu participo, quem me chamar eu estou indo também, entendeu? Então essa questão de dizer, não, você tem um podcast, lá eu acho que é o que menos participa do podcast sou eu. Nós temos uma programação semanal, praticamente 2 programas por dia, né? E aí se eu tiver 1 é 2 no máximo, então eu abro espaço para outras pessoas. Aí eu vou nos outros podcasts e abro espaço para outras pessoas. Porque tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, não é né? Lembrado, verdade. E hoje em dia, eu acho que um tem que ajudar o outro. Porque é que nem eu falo, na TV, tanto na TV, tanto nas redes sociais, tem espaço para todos. Mas infelizmente tem uns que acham que quer segurar o mundo sozinho. Sozinho, né? Sem ajudar ninguém. Mas aqui não, aqui a gente está ajudando. Aqui cada um segura na mão. Quem falava muito aqui desse podcast aqui, da rádio também, era o Fumaça, meu amigo Fumaça. Ele vira e volta, aparece aqui. Né? Então, tanto que eu acho que ele, não sei se ele tem, mas ele tem um programa, não sei se ele está participando, apresentando ainda, mas ele tem um programa na rádio aqui. Na rádio, né? E assim, só que aí você fez isso, eu não sabia que era a mesma rádio, entendeu? Ele tinha me convidado também, faz parte mesmo, bacana, eu nem sabia que era aqui. E aí ele tinha me convidado também para participar, mas acabou não dando certo. Mas um abraço também aí, Fumaça, que é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas tinha vez aqui que ele trazia tanta gente, que é pequeno, né, gente? Aqui é tanto a rádio quanto a TV é um espaço pequeno. Acho que a rádio acaba sendo mais pequena ainda por causa do equipamento, né? Aí ele enchia. E pra todo mundo falar num espaço tão menor. Aí uma vez assim eu falava, gente, onde que ele coloca tanta gente? É que nem aquele filme do Fusca que vai entrando gente, vai sair. E o programa dele era igualzinho. Cheio de gente. Eu vim fazer programa assim. Porque eu acho que acaba ficando sem graça. Porque você vai responder o quê? Quando você está com 2 pessoas mais ou menos no seu programa, você ainda consegue igualar as 2 perguntas. Mais de 2 pessoas, você já fica perdido. O que eu vou perguntar para uma e para outra? Enquanto uma responde, sempre uma ali vai falar menos. É verdade. E principalmente aquela que não gosta de falar, acaba passando até. Acaba passando despercebido. E acaba não mostrando o seu talento que sabe fazer, porque é tímido. E as 2 pessoas que falam mais ou menos acabam tomando lugar. E falar em podcast, eu vou pedir também, mandar um abraço aí pro Josias, que ele faz um trabalho muito forte nas comunidades aí, nos campos de futebol. Ele faz transmissão ao vivo, né, de futebol. E também tem um programa Cê Não É Bobo, que hoje ele está fazendo também na nossa programação lá. E pedir para vocês se inscreverem no canal dele lá, um cara, gente boa pra caramba, tem uma história muito bonita de superação. Se você quiser convidar um dia ele aqui, com certeza ele vem. Convido, história de superação, isso é uma história sempre bom para você ouvir, né? E contar, mas está super convidado, é só entrar em contato ou falar aqui com o Falcão. E o Falcão passa para mim e eu já marco logo a entrevista. Bacana. Então, Josinho, um abraço, parabéns, que Deus continue te abençoando e que seu projeto cresça cada vez mais. Falar do seu projeto, contar sobre o seu projeto e pessoas mais, né? Porque o Brasil tem gente ruim, mas se tem uma coisa que o Brasil gosta é um ajudar o outro. Verdade. Brasileiro, gente, não tem isso. É por isso que eu falo, o Brasil pode ter todos os seus defeitos, mas na hora ali do perrengue, um ajudou. Se dão as mãos, né? Se dão a mão e segue em frente. Nós já estamos quase terminando também. Aí o Falcão fala das suas redes sociais, do seu trabalho, para quem quiser ajudar você nos seus projetos. Bacana. Obrigado. Mais uma vez, nossa rede social é Falcão Terceiro Setor e o Seringueira TV Brasil no Instagram. Mas também tem o da associação, né, que é Complexo Parque Seringueira, também está no Facebook e também está no Instagram. Então, quem quiser entrar em contato através dessas redes sociais, pode entrar ou então no WhatsApp, que é meu WhatsApp, 12971920815, tá? Praticamente 24 horas no ar aí, quem puder nos ajudar, você que é empresário, que quer fazer um trabalho social, que sabe que vai chegar, né, fazendo contribuição, que vai chegar até a ponta, né, porque a gente tem muito carente, né,
às vezes que acaba desviando, né, das doações e acaba prejudicando a própria comunidade. Não, nós trabalho sério e fazemos com muito amor, né? E aproveitar também, e eu tinha esquecido, mandar um abraço para o nosso vou citar alguns, eu sei que eu vou esquecer de alguns, mas Dona Marta, Dona Maria, a Jane, as duas Jane, né? A Jane da Vitória da Conquista e Jane da Bahia, o Romildo Santos, o Marcos Francisco, quem mais? A Narinha, a Daige, e os pessoal aí da comunidade que ajuda a fazer esse trabalho. Mandar um abraço para o Ricardo, que é o vice-presidente do time, o Alexandre, que é o novo treinador contratado agora para assumir, né, a parte do time que vai disputar agora o campeonato. Um abraço a Alexandre, ao Jorge Samuel, a toda a galera aí do Seringueiro. E agradecer a Deus primeiramente e depois a vocês, né? O Blake aí tá aí, veio, se esforçou pra caramba, né, para encontrar comigo, encontrou e estamos aí fazendo essa resenha bacana, já chegando ao final. E o importante é mostrar o seu talento, mostrar o seu trabalho, porque ajuda as pessoas, né? Criança, adolescente, famílias carentes, e isso que é importante. Aí você empresário, você empresas, ou vocês pessoas anônimas que queira ajudar a associação dele, ajudar adolescente, famílias que realmente precisa, repete aí seu WhatsApp. É o 11-97192-0815 e os novos voluntários que estão entrando agora, que é a Susan, a Grace, tem a motoqueira que eu esqueci o nome, que faz parte do projeto da cozinha lá, né, fazendo uma técnica pro pessoal lá, e agradecer mais uma vez a todos vocês, parabenizar por esse trabalho que vocês fazem de divulgação, abrir porta, né, pra gente que não tem muita história, mas um pouco da história, para contar um pouco da história. Não, história, gente, lógico que tem. Você contou toda a sua história, um pouco da sua história, um pouco do que você faz com os adolescentes e família, um pouco da sua associação. E isso é mais do que uma história. É um exemplo de vida, porque é o que o Brasil está precisando, né? É verdade, é verdade. O Brasil está precisando se ajudar pessoas realmente que precisam. Esses nossos governantes deveriam pegar como exemplo, procurar gente, perdão, porque eu tô meio gripada. Então, só tô Deus na graça. E pessoas que precisam de ajuda, olhar, eu falo que esse Bolsa Família é o Bolsa Preguiça, né? Porque deixou a mulherada muito preguiçosa e a mulherada não quer mais saber trabalhar por causa do Bolsa Preguiça. Em vez de gente que realmente que não precise estar recebendo isso aí, eu acho que assistências sociais do governo deveria procurar as comunidades, pessoas que realmente precisam sair da fome e receber o mínimo, porque eu acho que esses R$500 ou 600, tem mãe que tem 4, 5 filhos aí na escola, que não tem um calçado, não tem o que dar aos seus filhos, o mínimo. E do mínimo, porque eu acho que a dignidade do brasileiro, do ser humano, é receber o mínimo. O mínimo é uma refeição, você ajudar com um sapato para uma criança, um material escolar. Isso já, para uma criança, isso aí é uma festa. É verdade. Entendeu? Porque hoje em dia tem criança que ela não tem nada. Se você chegar com um caderno ou um sapato até usado, a pessoa te agradece tanto que você fala, nossa, já saí daqui feliz. Tem isso também. Um pouco, né, satisfaz. Um pouco satisfaz. Então eu acho que é disso que a nossa comunidade está precisando, do pouco. Que você, governante, deputado, que está aí querendo se eleger, tenta fazer o pouco. Vocês não precisam fazer muito. Ir lá tentar comprar um eleitor. Em vez de você comprar um eleitor, querer dar dinheiro, que é errado, ajude. Chegue numa associação assim,
e chega no responsável e vai lá e ajude, e converse, e fala realmente do que precisa. Eu sei que está chegando no final, e esse tema do Bolsa Preguiça que você falou aí, é muito mal distribuída essa renda. É muito mal distribuído, gente. Foi a maior distribuição de renda que teve no Brasil. Errada. É mal distribuída. É mal distribuída. Não precisa, acaba. E a prefeitura, em vez de sentar, vamos distribuir essa renda? Vamos distribuir. Pega ali umas assistências sociais, contrate mães que estão em casa desempregada, contrata ali, ó. Vamos fazer os serviços sociais e bate na porta de pessoas que realmente precisam. Ó, vai lá e olha, você vai ver mulheres que têm 4, 5 filhos dentro de casa, sem trabalhar, e realmente que precisa do mínimo, um arroz, um feijão, um pão e um leite. E essa renda ajudaria muito. Hoje em dia tem gente que não precisa estar recebendo essa renda, vai receber essa renda, está fazendo churrasco. Infelizmente. Está fazendo churrasco. E aí, enquanto essa pessoa que não precisa está fazendo churrasco, tem uma mãe que está dormindo com os filhos com fome, porque não tem um arroz, um leite, um feijão dentro de casa para dar para os seus filhos. É isso. Por isso que eu falo, o nosso Brasil é tudo errado. Em vez de vocês ficar brigando aí por causa de direita, de esquerda, de quem vai preso, quem não vai preso, quem ficou, quem não ficou, gente, vão ajudar as pessoas. Senta lá e vamos lá, ó, não vamos fazer alguma coisa pelo nosso Brasil. Vamos mostrar lá o presidente dos Estados Unidos que está querendo matar o presidente do Brasil e mostrar que vamos fazer algo pelo nosso Brasil. Fazer algo pelo nosso Brasil é você entrar, colocar o pé dentro da comunidade. O presidente mesmo, já que você não está podendo falar, pega os seus assessores, vai para a comunidade, ajude pessoas que realmente precisa. Senta ali e ouve as histórias dela. Ali você vai ouvir as verdadeiras histórias do Brasil. A verdadeira história do Brasil está dentro da comunidade. Está numa mãe de família que não tem o que dar, o que comer aos seus filhos. Está num pai de família que não tem emprego, que não consegue. E aí os nossos governantes chegam lá na mídia e falam: a taxa de desemprego do Brasil acabou. Difícil, né? Acabou. Cadê a taxa de desemprego que você vai olhar? Num CRAS está cheio lá, um monte de gente procurando emprego. Porque não tem condução para procurar emprego, porque a condução é só de graça só ao domingo, e tem CRAS aberto dia de domingo. Não tem. E nem ônibus tem para poder andar. Então eu acho que o nosso Brasil precisa melhorar muito, porque o Brasil faz tudo errado. Tudo. Por isso que eu falo, tem muita gente que não gosta de mim porque eu falo que isso é o Bolsa Preguiça. Porque hoje você vai contratar, pedir alguém para trabalhar, porque eu trabalho com delivery, e você vai precisar de alguém para te ajudar, a pessoa não posso, porque eu estou recebendo um Bolsa Preguiça. E muita gente, e às vezes falta informação, às vezes ela não sabe que ela pode conseguir um emprego e somar 2 rendas e não atingir aquilo que, entendeu? E pode trabalhar e pode receber o Bolsa Família. Pode receber o Bolsa Família. E outra, tem mães que hoje em dia muitas empresas ela não registram, elas contratam. Tem isso também. Aí você vai assinar um contrato. Você assinando um contrato não vai mostrar lá na prefeitura que você está trabalhando fichado. E outra, tem que ver eu falo que o brasileiro, o ser humano, ele se contenta com pouco. Se contenta com pouco. No dia da cerveja. Eu queria saber o que eles conseguem fazer com esses 500 mil reais. Porque tem gente que paga aluguel, tem as contas dentro de casa, tem a comida. E aí você vai chamar a pessoa: não, eu estou recebendo um salário mínimo do Bolsa Preguiça. E o que você faz com o salário mínimo? Difícil, né? Aí eu olho pro ser humano: mas o que você faz com o salário mínimo? Me conta, me faz esse milagre aí, porque eu tô precisando saber o que fazer com pouco. Infelizmente as pessoas não lutam pelos seus direitos, as pessoas não tentam saber mais dos direitos que têm, e aí acaba sofrendo, pastando. Por causa de quê? Por falta de informação. Entendeu? Muita falta de informação.
Então, se você quer informação também, você vai lá no meu Instagram, vai lá, contrata e Delícia da Ceci. Se você recebe o Bolsa Preguiça, quer contratar aí, fazer um almocinho pra galera, já que em vez de churrasco. Aproveita esses R$500, já gasta. Já aproveita os R$500 e gasta lá com Delícia da Ceci e fica tudo isso por isso mesmo. Mas trabalhamos com festa e eventos debutantes, então você vai lá também e pode ir pagando com R$500. Gaste lá na Ceci. Gaste lá na Ceci. Não tem importância. Pelo menos você não vai gastar com cachaça, porque a maioria pega para beber cachaça. Infelizmente, né? Aonde eu moro, eu sei quando todo mundo recebe Bolsa Família, porque você só dá 5 horas você só vê os outros bêbados. Principalmente a mulherada. Eu falei, tá, o Bolsa Preguiça hoje tá comendo solto. Enquanto eles bebem cachaça e ficam bêbado com esse dinheiro, tem muita mãe aí passando fome. Entendeu? Então é isso. Então, antes da gente terminar, o Falcão vai falar um pouco mais das redes sociais dele, do trabalho dele, e aí a gente dá sequência, porque ao término de hoje do nosso podcast. Bacana, bacana. Pedir aí, né? Você pode se inscrever aí no nosso canal aí, Seringueira TV Brasil, Falcão do Terceiro Setor. E quem quiser nos ajudar, o contato é 11 971920815. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui Eu com que vocês. agradeço. Muito bacana, gostei muito, né? Um espaço show de bola. A gente fica muito à vontade, foi muito bem recepcionado. Um abraço aí pro Fábio Mendes, cantor. Já ouvi muita música sua. É bom conhecer pessoas assim que tem um trabalho decente e que consegue ajudar muita gente. Fábio Mendes também tá com música nova aí, ó. É mesmo, logo tá aí já nas plataformas aí com a música nova do Fábio Mendes. Manda aí que a gente vai estar divulgando também, o grande Fábio Mendes. E é isso. Mandar um abraço mais uma vez pro pessoal do Parque da Seringueira, a todos os voluntários. E um abraço pro pessoal do Alagamar, minha família que está nos assistindo. E é isso. Obrigado. Obrigado Eu que agradeço, e vocês aí de Guarulhos, da sua associação ou tanto da TV, quer participar do podcast ou ainda assim? Não, meu podcast é completamente diferente, gente. Eu sou diferente de tudo. Como dizia minha mãe, você não veio para ser igual a ninguém. Então, você que queira participar do meu podcast, é só entrar em contato. Vocês podem ir lá procurar o Braid no 11981297550 e marcar o meu podcast aí e vir aqui contar a tua história. Será muito bem recebido e a gente vai ser um prazer ouvir a tua história aqui no podcast Sorrindo com a Ceci. Então venha pro podcast, venha pro Sorrindo com a Ceci, porque aqui as portas estão sempre abertas. E eu agradeço também o Falcão por ter aceitado o nosso convite, por ter participado do nosso humilde podcast. Espero que volte sempre. Bacana, eu que agradeço. Um abraço a todos, fica com Deus. E eu também agradeço a todos por ter tirado um pouquinho do seu tempo e ficar aqui ouvindo o nosso bate-papo, contando a história, um pouco da história do Falcão e um pouco da história aqui do Sorrindo com a Ceci. E o Fábio vai ter um momento selfie. Ele tem um momento selfie. E aí, vocês que queiram assistir esse podcast, vocês podem ir lá no YouTube, na TV CDK Brasil. Lá vocês vão assistir todo esse podcast e os outros mais querer conhecer um pouco do meu podcast, um pouco do que acontece aqui. Que aqui é tudo natural, gente. Aqui a gente não esconde nada. Aqui é tudo ao vivo e a cores. Aqui é que nem o Brasil. E aqui eu fico por aqui para mais um podcast Sorrindo com a Ceci. Sexta-feira que vem estamos de volta. Eu não vou saber qual o convidado que veio, porque pode ser a menina que teve no teu podcast. Ou uma coisa. Então, durante a semana vocês podem me seguir no Instagram. Vai lá. Gente, me segue no meu Instagram, que ele é novo, por favor. Então vai lá, segue @deliciaceci.
Vai lá, segue o meu trabalho, segue aquele humilde trabalho, que é pouco, mas é feito com muito carinho, viu? Então vai lá, entra no meu Instagram, segue, curte e compartilhe o meu trabalho, compartilhe o meu podcast, e o podcast Sorrindo com a Ceci fica por aqui. E até mais, gente. Boa noite por mais um podcast Sorrindo com a Ceci.